Uma dúvida recorrente que vai acontecer com aqueles que vão legalizar o seu negócio é como encontrar um contador que atenda às suas necessidades. E nesse vídeo nós vamos falar sobre esse assunto. Eu vou te dar alguns parâmetros bem interessantes para que você possa então selecionar uma empresa contábil que te atenda. Primeira coisa, como é que você vai encontrar esse profissional? Bem, você pode fazer a opção de contratar um profissional que está próximo da sua sede física, mesmo que a sua sede seja ali a sua própria casa, ou você pode contratar um profissional à distância. E você sabe que muitas vezes o profissional à distância ele pode te atender muito melhor do que um profissional que está numa sede física, próximo da sua sede física, desculpa. Por que isso? Porque na verdade você não vai precisar ficar transitando com os documentos. O ideal é que você faça todo o trabalho com o seu contador de forma online. Então toda a troca de documentos pode ser feita através da internet. Se o seu contador não está preparado para isso, muito provavelmente ele não vai nem entender o que é o mercado digital. Então é importante que você procure uma empresa contábil que te atenda baseado na sua necessidade. Talvez você possa fazer pesquisas, você pode pedir referências no mercado. Eu não estou aqui para falar do meu serviço contábil, e quem me conhece melhor sabe que nós temos uma empresa contábil. Mas não estou falando para você procurar a nossa empresa, não é isso que eu quero, não é o objetivo do curso, tá bom? Eu quero que você tenha parâmetros para você decidir uma empresa contábil que possa te ajudar, e tem bons profissionais no mercado hoje que pode atender a sua empresa contábil. O que você precisa avaliar? É importante que você avalie, por exemplo, a experiência que esse profissional, que essa empresa contábil tem no nicho de marketing digital. Isso é um dos aspectos fundamentais. Porque a grande maioria, quando você vai falar com eles sobre o marketing digital, sobre Hotmart, sobre Eduz, sobre plataformas de pagamento de afiliados, sobre Bcash, sobre... Olha, quando você começa a falar isso, parece que tem um ET na frente do contador, porque ele não consegue compreender o que está sendo dito. Aí já fica um pouco complicado como é que ele vai fazer o atendimento se sequer ele consegue entender o que é esse mercado. Aliás, se você tem um profissional de confiança, você pode até pedir que ele assista a esses vídeos aqui para que ele possa se preparar, porque com esses vídeos aqui ele vai ter condições de saber como é que ele tem que proceder em relação à sua empresa. Então isso vai ajudar você também nesse sentido. Agora, além de avaliar isso, você tem que avaliar também como é que vai ser prestado o serviço, como é que vai ser a troca de documentos, quanto é que ele cobra por esse serviço, até em relação à questão de custos. Né? Você tem hoje empresas de contabilidade que cobram a partir de R$ 49,00 por mês. Ah, mas é um preço muito bom, é isso que eu devo então procurar na minha empresa? Não necessariamente. Quem cobra esse tipo de valor por mês é aquilo que eu chamo de faça você mesmo. Na verdade, você faz a grande totalidade do serviço para a empresa contábil. E eles ganham na escala de vários clientes que eles têm, às vezes milhares de clientes que eles atendem no Brasil todo. Agora, quando você precisa de uma orientação bem específica, quando você precisa muitas vezes de um atendimento voltado para o nicho de marketing digital, quando você precisa de algo que realmente seja diferenciado, você vai ter um pouco mais de dificuldade de encontrar. Eu sei que muitos profissionais do marketing digital estão usando os serviços nessa base e estão satisfeitos. Porém, você precisa avaliar. Eu tenho recebido muitas solicitações da nossa empresa contábil de pessoas que vêm desse tipo de serviço e não estão satisfeitas. Então você consegue hoje ter uma relação de um preço maior, mas que ainda assim te atenda muito bem às necessidades do que você precisa. Você não precisa pagar muito alto pelo serviço contábil. Eu diria que o serviço contábil ele pode ser comparado, por exemplo, como um serviço de e-mail marketing. Você tem preços de e-mail marketing bem baixos, você tem preços de serviços de e-mail marketing com autoresponder integrado, serviços que têm sistemas de automação, que vão custar muito mais caro. Agora, qual é o resultado que um dá e qual é o resultado que o outro dá? Isso precisa ser avaliado também para que você não tenha problema. Outra coisa, quais são os serviços que você vai contratar? E para isso eu coloquei aqui um quadro para ficar mais fácil para você entender. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber, existem serviços obrigatórios e existem serviços que podem ser chamados de serviços auxiliares. O que são os serviços obrigatórios? Esses serviços você não pode abrir mão. No que você vai contratar, tem que estar disposto esses serviços no rol do que você está contratando, que é os lançamentos fiscais,
Esses lançamentos fiscais é nada mais nada menos que todas as notas que você emitiu e todas as notas que emitiram para você. Quando o Hotmart, por exemplo, emite uma nota fiscal para o produtor tem que lançar essa nota fiscal. Quando o Eduz emite uma nota fiscal para o produtor tem que lançar essa nota fiscal. Quando um afiliado emite nota fiscal para o produtor tem que lançar essa nota. Já o afiliado vai ter menos notas, mas ainda assim ele pode ter notas também de determinados serviços. Então tudo isso são feitos lançamentos fiscais. Todas as notas fiscais também emitidas, elas vão entrar nesses lançamentos. A partir de então, vai ser apurado o Simples Nacional. Vamos partir do pressuposto que todos vocês aqui estão enquadrados no regime do Simples Nacional, então vai ser apurado o Simples Nacional. Mas também aqui seria base de cálculo sobre outros impostos também, como o caso das empresas do lucro presumido. Aí você tem também que fazer os lançamentos contábeis. Aí você precisa ter atenção. Olha, preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Eu vou falar bem baixinho. Nem todo mundo contrata esse serviço contábil e nem sabe que não está contratando. Olha, nem todo mundo contrata esse serviço contábil e nem sabe que não está contratando. O que é esse serviço? Esse serviço é o seu balanço, o seu demonstrativo de resultado do exercício. Por que você precisa ter o seu serviço contábil completo? Porque senão você não vai conseguir fazer a sua isenção do lucro. Outra coisa, se der alguma coisa errada na sua empresa, vamos imaginar que dá alguma coisa errada. Você pode responder pela falta desses documentos no caso de uma falência da sua empresa, tá certo? Outra coisa, você precisa de um crédito no seu banco. O que ele vai pedir para você? O seu balanço, o seu demonstrativo de resultado, o seu livro registrado. Se você não tiver isso, também está errado. Só que muitos profissionais da contabilidade vendem o que é chamado de livro caixa, que não tem nada disso. Que até a legislação federal permite o livro caixa para as empresas do Simples Nacional, mas o próprio Conselho de Contabilidade ele não permite isso e tampouco o Código Civil ele permite que tenha-se o livro caixa em substituição ao livro diário e razão. Então o livro diário e razão é que dá lá a origem ao balanço e o DRE, tá certo? Então é importante que você saiba que você precisa ter uma empresa que vai te prestar esse serviço. Onde você vai saber se isso vai estar constante no seu rol de serviço? No seu contrato. Então você vai ter que pegar o seu contrato, que foi de prestação de serviço com essa empresa contábil, para que você possa ter a ciência de que realmente está lá. Aí você vai ter também obrigações acessórias que vão ser cumpridas pela empresa contábil. Essas obrigações eu vou gravar um vídeo só falando sobre elas. Ah, mas por que eu preciso saber de obrigações acessórias? Você vai precisar saber só aquilo que de fato te interessa. Eu não vou ficar falando detalhamento das obrigações, mas eu vou te falar por que você precisa saber que essas obrigações existem. Tá? Então você vai assistir um vídeo exclusivamente sobre isso. Além disso, você também tem os serviços que seriam os serviços auxiliares. Não são serviços que, na verdade, você vai ter necessariamente que contratá-los. Mas, por exemplo, se você vai registrar um funcionário, você vai precisar ter a folha de pagamento, você vai ter que contratar esse serviço. A contabilidade faz isso. Se você vai, por exemplo, ter esse funcionário registrado, você vai ter o recibo dele mensal, a contabilidade vai ter que gerar esse recibo, você vai ter que fazer uma rescisão quando você mandar esse funcionário embora, tem a parte sindical, parte até de segurança do trabalho que tem que ser seguida, tem uma série de fatores que devem ser seguidos. Então, você vai precisar de tudo isso. Eu vou gravar também um vídeo falando sobre isso para aqueles que eventualmente acabem registrando funcionários, tá bom? Além disso, você tem alguns serviços auxiliares. Você vai fazer uma alteração contratual na sua empresa, isso é contratado à parte. Você tem uma ficha de IBGE para ser preenchido, que é uma obrigação que eventualmente algumas empresas acabam sendo solicitados para que seja feito. Você vai pagar à parte. Alguns contadores cobram até pelo DECORE, que é uma declaração de renda dos rendimentos que foram oferidos para a pessoa física dos sócios. Então, essas outras coisas que não estão ali no serviço principal, elas acabam sendo contratadas à parte e você precisa entender que isso faz parte do processo, tá bom? Algumas outras despesas você vai ter, como por exemplo, a encadernação dos livros, você vai precisar de um certificado digital que tem que ser renovado a cada, às vezes, 1, 2 anos, depende do tipo de certificado que você vai utilizar. Então, eventualmente você vai ter outras despesas que fazem parte.
Isso tudo vai ser pago à parte e entenda que isso é natural para que você possa, então, definir o seu processo. Existe também algumas empresas de contabilidade, quer dizer, a grande maioria das empresas de contabilidade, elas cobram um honorário adicional por ano. Ou seja, cobram-se 13 honorários diferentes. Por que existe esse 13º honorário? Esse 13º honorário, que não é a mesma coisa que 13º salário, ele é simplesmente para cumprir a entrega de obrigações anuais. Obrigações essas que nós vamos falar num vídeo específico, tá bom? Então, é que você saiba também que isso é factível no mercado. Alguns não cobram, mas a grande maioria cobra, e alguns que não cobram às vezes incorporam isso no valor dos honorários mensal, mas enfim, isso é factível no mercado e é cobrado pela grande maioria das empresas contábeis, tá bom? Então, viu como é simples? Não tem complicação. Se você levar em consideração os pontos da folha anterior que eu falei para vocês, se você observar o que você está de fato contratando, não abrindo mão de contratar um serviço contábil certo, com plena certeza, você vai ter uma boa relação com o seu contador. Não esqueça do contrato de serviço. Ele é obrigado a te fornecer um contrato de serviço. E você, por segurança, tem que ter o seu contrato de serviço. Quer ver por quê? Vou te dar um exemplo que aconteceu ontem. Eu estou com um colega que veio de outro estado aqui fazer um treinamento aqui e ele tem uma empresa nesse outro estado. E o que ele fazia? Ele pagava junto com os honorários o valor dos impostos dele. O contador mandava uma relação, ó, você vai pagar tanto de simples, os honorários é tanto, mais não sei o que, dava, por exemplo, R$1.000. Ele vai lá, depositava os R$1.000. Agora, depois de 3 anos, nós descobrimos ontem que a empresa dele não pagou nenhum dos impostos, que a empresa dele foi desenquadrada do Simples Nacional e que a empresa dele está totalmente irregular. Eu estava conversando com ele hoje por conta dessa surpresa. Agora ele vai voltar para lá, ele vai procurar o contador dele para entender o que aconteceu. Claro, né? Precisa entender o que aconteceu. O cara pegou o dinheiro dele, entendeu? Se ele depositou todo mês, o cara não pagou nada, o débito está constando lá. E ainda perdeu o enquadramento do Simples Nacional, porque para você ter enquadramento do Simples Nacional, você precisa cumprir a obrigação acessória e precisa pagar os impostos, senão você corre o risco de perder. Só que se você perde, você vai pagar mais imposto, porque lembra que nós assistimos lá no vídeo do lucro presumido, que eu falo que o imposto é maior. Só que além disso, tem outras obrigações que o lucro presumido tem que o Simples não tem. Então olha o tamanho da bagunça que essa pessoa vai ter agora por conta de um serviço mal contratado, de um profissional mal contratado. Então, muito cuidado. Veja quem é que você vai contratar. Infelizmente, existem profissionais assim no mercado, tá bom? Mas com plena certeza, com essas orientações aqui, eu tenho plena certeza que isso vai ajudar muito, que você tenha ali uma boa relação com o profissional da contabilidade, que é um profissional essencial para o sucesso do seu negócio, tá bom? Então, acompanhe o próximo vídeo que eu vou falar de obrigações acessórias.